Seja muito bem-vindo, Tony Tcheca. Obrigado. Há muito tempo não o via. Na altura verdade. podíamos apertar as mãos e dar abraços. Agora temos que ser recebidos assim. Esta pandemia está a limitar-nos enquanto indivíduos. Claro, naturalmente que sim, não é? Nós não damos abraços, mas sentimos os abraços pelo olhar, pela forma como nos encaramos e também pela saudade, não é? E é nessas pequenas coisas, nesses pequenos sinais, nesses encontros de alma que não se explicam, que se sentem, poderá residir aqui uma nova chave para a humanidade. Podemos sair disto tudo um bocadinho mais fortes. Bom, é um grande desafio, não é? O mundo está a enfrentar um desafio enorme, diga-se, de consequências imprevisíveis, mas que serão sempre duras, estão a ser duras, difíceis. Muito difíceis. Mas nós temos que continuar com o processo de aprendizagem, não é? Toda a história da humanidade, ao fim e ao cabo, tem sido isso. Aprendizagem, 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 sobretudo aprender com os nossos próprios erros, que não são poucos, não é? Com a nossa própria história. A nossa própria história, as nossas incapacidades, mas também com as nossas conquistas, não é? E é um bocadinho dessa história que retrata neste seu último livro, o mais recente, Quando os Cravos Vermelhos Cruzaram o Geba, que foi apresentado no Centro Cultural de Cabo Verde, aqui em Lisboa. Um livro que tem 4 contos, retratam e refletem a Guiné-Bissau e refletem sobretudo a história, para percebermos que, com que passado podemos cozer o futuro. Perdoa uma expressão. Neste passado temos sabido aprender com ele? Com certeza, eu penso que este é um período das nossas histórias, não é? Porque há um dominador comum muito forte nesta nossa época contemporânea, que é precisamente o efeito, o impacto que teve o 25 de Abril E a descolonização que por aí em seguiu. Portugal e nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa. Este livro é exatamente isso. É um assunto que me obrigou a dar um salto da poesia à ficção, não é? Uma ficção romanceada, como alguém já disse, e porque toco em questões em assuntos, em problemas que não têm sido devidamente tratadas, do ponto de vista literário, Sim, sim, sim. E não só, E não só. mas também. E social também. Também, e político, se quiser. E voltando um bocadinho a esse 25 de Abril de 74, esse foi um dia de enorme esperança. Muitas das vezes a história é contada apenas pelo lado português, mas pelo lado dos países africanos de língua oficial portuguesa foi um dia de enorme esperança num futuro que seria melhor. Essa esperança confirmou-se, concretizou-se esse ímpeto de esperança que aquela madrugada trouxe? Bom, olhando para os nossos países, pelas coisas boas que foram feitas, responderíamos que sim. Depois da festa, depois das cantigas, surgiram contratempos. Também o contrário é que seria de admirar. Em muitas situações, em muitos casos, não fomos capazes de dar respostas positivas, aquilo que era a ansiedade das pessoas, aquilo que muita gente sonhou, não é? E porque o 25 de Abril acabou por criar ali uma certa clivagem, não é? E serviu como um despertador para muita gente, mas também um momento de grande desânimo. Porque veja-se o caso que aparece aqui neste livro, No seu livro? De gente que pensava que se assumia profundamente português e que tinham tido uma vida toda assumindo-se como português. Patrioticamente portugueses? Patrioticamente portugueses e depois acabaram por chegar à antiga metrópole, que eu chamo ali de Terra Branco, como nós chamamos na Guiné-Bissau. E eram portugueses de segunda ou de terceira? Se calhar nem isso. Se calhar nem isso. Porque muitos chegaram, não foram capazes de comprovar a nacionalidade, não foram capazes de abrir um currículo vitae e dizer está aqui o que eu fiz, o que eu trabalhei, e acabaram por ser confinados a uma situação de alguma tragédia social, de separação de famílias e, sobretudo, de um despertar medonho que, afinal, pensava que era e não sou. E abandonou a pátria nova emergente, a sua terra, aquela sua concha onde nasceu, para depois chegar aqui e dizer, mas afinal, quem és tu? E isso cria problemas de identidade muito profundos e que são muito difíceis de se superar e são precisas várias gerações, se é que alguma vez são superáveis. O equilíbrio de forças é muito diferente entre os diferentes países, mas a pergunta vai ao encontro de uma aspiração que surgiu também por altura do 25 de Abril de 64, que era a ideia
de uma grande comunidade de Estados que pudessem partilhar muito mais do que a língua, que pudessem partilhar princípios económicos, pudessem aqui partilhar princípios sociais, o modo de estar, o modo de ver o mundo. Ficámos muito longe dessa concretização. Sim, estamos bastante longe. Bastante longe em termos daquilo que é cidadania, em termos daquilo que poderiam ser ações de complementaridade, não é? Ficamos longe. Veja-se que ainda hoje Aliás, uma das razões que me fez visitar este tema, recuar no tempo, é exatamente algumas constatações que eu fui fazendo cada vez que vinha ou passava por Portugal. Uma geração nova que não se assumiam como portugueses. Porque não eram integrados em Portugal? Não se assumiam como guineenses. Estavam num limbo. E estavam ali no limbo e com sérios problemas de identificação, de inserção. Porquê? Porque também Portugal não estava à altura, a 25 de Abril. Quem sabe e conheceu esse momento de 25 de Abril e as suas consequências, sabe muito bem que, na verdade, não houve condições. E foram rotulados de retornados. Houve alguns grupos de retornados que conseguiram fazer a sua inserção com a ajuda de familiares e amigos, e bafejados também por alguma sorte, mas a maioria não conseguiu. Os netos dessa gente, eles estão completamente desinseridos. E eu, na altura, falei com alguns amigos e adivinhava, para mim adivinhava-se o pior. E hoje constatamos isso. É quase um sentir-se como apátrida. Pelo menos era a expressão que o meu avô utilizava, nascido em Moçambique e o pai dele em Angola. Quando chegou a Lisboa, não se sentia em casa, mas a casa dele também já não existia. E é uma geração que ficou sem casa, não é? Durante muito tempo. Sei que tem acompanhado esta pandemia enquanto jornalista com alguma dificuldade. É uma situação difícil de ser acompanhada. O mundo está a evoluir numa dicotomia cada vez mais profunda e assistimos a isso mesmo nas eleições dos Estados Unidos da América. Estaremos colocados novamente numa nova Guerra Fria entre os extremos da direita e os extremos da esquerda, politicamente falando? Olha, eu não sou nada pessimista, mas o quadro que se desenha é um quadro altamente perigoso, porque muito vai depender daquilo que uma figura, um líder de um país, um grande país, que é os Estados Unidos da América, fizer e as consequências daquilo que é a sua narrativa, a sua forma de estar na política, a sua forma de se inserir na própria sociedade e a relação com outros povos e países até amigos. Portanto, isso faz-me pôr em dúvida que os próximos passos venham a ser passos positivos, ou de alguma contrição, algum arrependimento. Eu estou convencidíssimo que vão haver problemas. Não sei se irá descambar para a guerra civil que alguma guerra civil, já se fala nisso, há analistas que falam que estamos à beira dessa guerra civil. Eu não sei, mas que vão ser momentos difíceis, que pode haver algumas escaramuças e consequências na relação entre os Estados Unidos e países... E o resto do mundo? O resto do mundo, salvo raras exceções, como o Brasil, por exemplo, que tem uma situação parecida, a uma escala menor, mas tem. Sim, muito parecida mesmo. E então, quer dizer, depois outros fatores vão entrar em cena. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu falo aqui, numas incursões de caráter antropológico e sociológico das pessoas que vieram para a antiga metrópole, é exatamente, quer dizer, vieram também com as suas formas de ver o mundo, de estar no mundo, com convicções a sua diferentes. cultura, né? Porque nós somos um país multifacetado, multicultural, plurilinguístico, e um dos fenómenos que existe de uma forma meio escondida em Portugal é a mutilação genital feminina. Portanto, é uma das coisas que existem em várias comunidades que veio desde essa guineenses. altura. Guineenses e não só. E não só. Nesta campanha eleitoral dos Estados Unidos, as fake news estiveram em cima da mesa constantemente e aqui vou apelar ao seu papel de jornalista. Tenho um desafio para si. Acaba de chegar a mais recente edição do Correio ao Sul, o nosso jornal de referência. Todas as semanas aqui está ele. E tenho aqui algumas notícias que lhe vou pedir que avalie como verdadeiras ou como falsas. Vamos a isto, vamos à primeira notícia que diz: bronca, apanhado a passear peluche. A Polícia da República Checa apanhou um homem a violar o recolher obrigatório em plena pandemia. O homem passeava um cão de peluche, tentando assim escapar às restrições de circulação impostas pelas autoridades. Para escapar à detenção, alegou tratar-se de uma atividade artística de humor. Foi libertado com um aviso e diz não se arrepender.
Será verdade ou mentira que um homem andou a passear na República Checa com um cão de peluche a fingir que era um cão verdadeiro? Bom, à partida diria peremptoriamente que não é uma notícia verdadeira ou não é de todo uma notícia verdadeira. Agora, estando o mundo como está, Até pode ser. com a pandemia, não é? E com algumas pancadinhas que já vinham de trás e com as mutações que esses países sofreram, é de se admitir tudo. Mas Olha que é verdadeira. eu creio que pode haver um fundo de É verdade. mesmo verdadeira a notícia. O homem foi mesmo apanhado e diz que não se arrepende. Vamos à próxima. Desesperada com eleições, decidiu fugir. Uma ovelha foi encontrada na cidade de Virginia Beach, nos Estados Unidos da América, depois de desaparecer há várias semanas. A ovelha, segundo o dono, terá desaparecido de Filadélfia a mais de 400 km no dia após as eleições norte-americanas, por desagrado com os resultados eleitorais. Vou citar: assim que saíram as sondagens, começou a ficar irrequieta e muito nervosa. Passando umas horas, desapareceu. A ovelha ficou à guarda do tribunal para avaliar as verdadeiras razões do desaparecimento. Verdade ou mentira? A ovelha perturbada com o resultado eleitoral. Bom, a verdade é que os animais têm-nos surpreendido, não é? Em muitas situações, com uma sensibilidade que chega a meter inveja a muitos humanos. Uma ovelha republicana, portanto. Completamente republicana, reivindicando o seu direito também de não Desagrado com o acreditar. resultado. Não. Mas que eu quero crer que não é verdade. É uma fake news, é de facto uma fake news. Vamos à última. Paga 72 mil libras por lamparina mágica. Um indiano pagou 72 mil libras, cerca de 80 mil euros, por uma lâmpada mágica, depois de um vigarista ter fingido surgir um gênio que lhe prometeu fortuna e riquezas. Liak Khan, médico, apresentou queixa à polícia de Uttar Pradesh por um alegado oculista ter simulado a tramóia. A vítima só se apercebeu da mentira quando chegou a casa, esfregou a lâmpada e o gênio não apareceu. Verdade ou mentira? Bom, é uma terra de muitas magias, não é? De facto é. E às vezes elas acontecem do nada. Mas não me parece que seja verdadeira. Não Olha que há malucos para tudo, Tony Checa. E não é que era verdade. O senhor comprou mesmo, gastou uma fortuna e sentiu-se lesado pelo gênio não estar lá. É um de dicotomias de verdade e de mentiras, mas sobretudo de bons livros. Quando os cravos vermelhos se cruzaram, o Geba para ver, de Tony Checa. Comprem e leiam, é um livro muito interessante. Obrigado por ter estado esta noite connosco. Um grande aplauso para Tony Checa. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou convidá-lo